Olha, todo mundo sabe o que é estresse, né? É aquela sensação de estar meio perdido, num labirinto mesmo, sem ter uma saída muito clara. Mas e se existisse um mapa para isso? Hoje a gente vai explorar justamente as ferramentas que a ciência oferece para a gente encontrar o caminho e navegar por esse labirinto. E aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? A pressão chega, o estresse bate. O que a gente faz? A nossa primeira reação pode levar a gente para um beco sem saída ou, quem sabe, para uma solução. Vamos descobrir como escolher esse segundo caminho de uma forma mais consciente. Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender esse labirinto do estresse. Depois, conhecer os dois grandes caminhos que existem. Descobrir qual deles é o melhor e quando. E no final, vamos montar um verdadeiro kit de ferramentas com estratégias poderosas como o mindfulness e a força do apoio social. Vamos começar por aqui. Muitas vezes, a nossa reação ao estresse parece caótica. É exatamente como estar perdido num labirinto, sabe? A gente vira para qualquer lado, sem plano nenhum, só reagindo ao susto de cada parede nova que aparece na nossa frente. Para a gente conseguir achar a saída desse labirinto, primeiro a gente precisa entender quais são as nossas ferramentas. E o nome técnico para isso é estratégias de enfrentamento, ou coping, como se diz em inglês. Basicamente, são as ações, sejam mentais ou físicas, que a gente usa para lidar com aquilo que está pressionando a gente. E é aqui que a ciência traz uma clareza que, olha, é surpreendente. Apesar de toda a confusão que a gente sente, quase todas as nossas reações podem ser divididas em apenas dois caminhos principais. Entender essa bifurcação já é o primeiro grande passo para a gente assumir o controle. E aqui estão eles. De um lado, o enfrentamento focado no problema, que vai direto na raiz da questão. Do outro, o focado na emoção, que busca aliviar o sofrimento emocional que o problema está causando. Percebe? São dois objetivos fundamentalmente diferentes. Vamos pegar um exemplo bem prático. Digamos que o cachorro do vizinho não para de cavar no seu jardim. Uma abordagem focada no problema seria, ir lá falar com o vizinho. Ou, sei lá, instalar um sistema de irrigação para espantar o cachorro. A ação é direta, focada na causa. Agora, um exemplo focado na emoção. Pensa no fim de um relacionamento. Aí não tem um problema prático para consertar, né? Escrever sobre o que se está sentindo, conversar com os amigos, nada disso muda o fato, mas ajuda e muito a lidar com a dor. O foco muda do evento para o sentimento. Mas aqui tem uma armadilha. Dentro do foco, na emoção, existe o que a gente chama de enfrentamento evitativo. Em vez de processar o sentimento, a gente tenta fugir dele. Com distrações, sabe? Ligar a TV e ficar passando o canal sem ver nada. Rolar o feed do celular sem parar. É uma solução que parece fácil na hora, mas que raramente funciona no longo prazo. Ok, então temos esses dois caminhos, focar no problema ou na emoção. A grande pergunta é, qual é o melhor? E a resposta? Bom, a resposta pode surpreender. A intuição de algumas pessoas pode dizer para atacar o problema de frente, sempre. Outras já preferem lidar primeiro com a bagunça emocional. Mas o que será que as pesquisas realmente mostram? Qual estratégia funciona melhor no final das contas? E a resposta é essa, simples, direta, mas nossa, muito profunda. Não existe uma única estratégia que seja a melhor para tudo ou para todo mundo. A eficácia de cada uma é totalmente contextual. E essa tabela aqui resume perfeitamente o dilema. Atacar o problema de frente pode até piorar o estresse no comecinho. É desconfortável, dá trabalho, mas no longo prazo, geralmente leva a melhores resultados. Por outro lado, focar na emoção traz um alívio quase imediato. Só que se a causa do estresse continua lá intocada, ele provavelmente vai voltar. E às vezes, volta até mais forte. Diante dessa complexidade toda, vamos explorar uma ferramenta que ajuda nos dois cenários. O mindfulness, ou atenção plena, é uma habilidade que permite a gente escolher nossa resposta com muito mais clareza, em vez de só reagir. A essência do mindfulness é simplesmente estar presente, é observar o que está acontecendo dentro e fora da gente sem se deixar levar por julgamentos ou por aquelas reações automáticas. É como se fosse uma pausa consciente. Vamos ver isso funcionando na prática. Passo 1. O estressor aparece. Um feedback negativo no trabalho, por exemplo. Passo 2. O caminho automático é aquela espiral de pensamentos. Pronto, você é demitido. Mas com o passo 3, o caminho consciente, a gente insere uma pausa. Observa o feedback, observa a sensação de desconforto, mas sem julgar. O resultado? O passo 4. Clareza e controle para decidir o que fazer a seguir, em vez de ficar preso nessa espiral. E aqui tem um ponto fundamental. Mindfulness não é suprimir emoções. Tentar empurrar um sentimento para longe, ignorar, isso é exaustivo e quase nunca funciona. Mindfulness é o exato oposto.
É permitir que o sentimento esteja ali, observá-lo, mas sem se agarrar àquela história catastrófica que a nossa mente adora criar em volta dele. Agora, além das ferramentas que a gente cultiva internamente, como o mindfulness, existe um recurso externo que é incrivelmente poderoso: a nossa conexão com outras pessoas. Existe essa teoria chamada hipótese do amortecimento. A ideia é genial. Ela diz que ter uma rede de apoio forte funciona como um escudo psicológico. O estresse até pode vir, ele vai atingir o escudo, mas o impacto que chega na gente, tanto físico quanto mental, é muito menor. E o mais importante de tudo, esse escudo não se constrói no meio da batalha. Relações de apoio, de confiança, isso a gente cultiva com o tempo, sabe? Para que quando a crise chegar, elas já estejam lá, fortes e prontas. É um investimento proativo no nosso próprio bem-estar. E para fechar o nosso kit de ferramentas, vamos adicionar mais algumas estratégias que a ciência já comprovou que funcionam. Assim a gente garante que vai ter a opção certa para cada tipo de desafio. Coisas como o relaxamento muscular, por exemplo, que acalmam o corpo diretamente. Exercício físico, que é um dos antídotos mais potentes que existem. O poder de uma boa noite de sono, que a gente às vezes subestima, mas que regula todo o nosso humor. Fomentar ativamente emoções positivas como a gratidão. Isso muda a química do cérebro. E claro, um ponto fundamental, saber a hora de buscar ajuda profissional. Isso não é fraqueza, é uma das ferramentas mais inteligentes que a gente pode ter. No fim das contas, a grande conclusão é essa: o estresse sempre vai fazer parte da vida. A meta não é eliminá-lo, é parar de reagir no piloto automático e começar a responder de propósito, de forma intencional, usando a ferramenta certa do nosso kit para cada desafio que aparecer. E com isso, fica uma pergunta para reflexão. Olhando para todo esse kit de ferramentas que a gente montou, qual delas parece ser a mais necessária para o próximo desafio que aparecer por aí? Porque a escolha consciente de qual ferramenta usar já é em si o primeiro grande passo para dominar o estresse.